Paulo se contradiz quando o assunto é ira, já que em Efésios 4:26 ele diz irai-vos, mas lá em Gálatas 5:20 ele cita a ira como obra da carne. Sejam bem-vindos ao episódio 7 das dificuldades bíblicas e eu quero trazer resposta para esse assunto aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal, nós precisamos fazer uma distinção entre os textos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eu sempre digo aqui no Dificuldades Bíblicas, a palavra de Deus, ela não se contradiz. O que parece ser uma contradição, na verdade é um desafio de interpretação. Então vamos lá. Existe uma ira boa, vou usar aspas aqui, tá? Uma ira boa, que é a ira diante do pecado. É aquela atitude onde nós nos levantamos e dizemos não a tudo aquilo que nos afasta de Deus, a tudo aquilo que é contrário à sua palavra. Tanto é que se você der uma olhadinha em Efésios 4, você vai perceber que Paulo diz assim, ó, irai-vos, mas não pequem. Se ele está dizendo para não pecar, significa que existe uma ira que ela, né, ou uma medida, a ira que parece ser boa, tudo bem? É uma espécie de ira, aspas, positiva. Onde que nós vemos isso? Alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, lá em Mateus 23, você vê Jesus, ele se irando diante da hipocrisia dos fariseus. Dá uma lida depois ali no texto. Nós vemos o próprio Deus se irando contra Moisés, lá em Êxodo 4, né? Êxodo 3, Êxodo 4, você vê ali o chamado, né, de Moisés, o Senhor chamando Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés, ele dá algumas desculpas e fica ali uma longa conversa, até que no versículo 14 a Bíblia diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Se fosse pecado essa ira, a Bíblia não diria que Deus havia se irado, porque Deus não peca, não há qualquer possibilidade de Deus cometer pecado. Então, há uma espécie de ira que é boa, que é a ira contra aquilo que se levanta em relação a princípios bíblicos. Enfim, agora, entenda, gente, essa ira boa, ela não pode se transformar também em uma ira ruim. Não é porque essa ira ela tem um propósito, vamos dizer assim, positivo, que você pode fazer as coisas de qualquer jeito, ou sair falando um monte de besteira, xingando todo mundo. Enfim, essa ira boa, ela é uma ira que ela tem que estar sob controle, tudo bem? Ela tem que estar sob controle. E ela precisa ser uma correta indignação, como eu já falei, estou explicando aqui para vocês, tá? E ela é fruto de uma expressão espiritual, ok? Cara, esse pecado aqui tá me prendendo, eu vou me levantar contra isso, né? Às vezes você vai conversar com alguém, você lidera alguém, e você vai, e é um pouco mais firme com aquela pessoa, com respeito, com amor, mas você se posiciona e fala, cara, vamos lá, você precisa se levantar, você precisa mudar. Então, existe uma ira que é boa, desde que ela seja uma correta indignação à luz da palavra, seja uma expressão espiritual e esteja sob controle. Você não pode extrapolar também todas as coisas, ok? Agora, existe uma ira que é uma ira pecaminosa, que é uma ira má, que é uma obra da carne, como o apóstolo Paulo diz. Isso fala, gente, né, no meu ponto de vista, de uma... Quando você excede, inclusive a ira boa, quando você passa do ponto, mas principalmente quando isso aponta para um comportamento explosivo por motivos diferentes, né, daquilo que é ir contra o pecado. Você está com seu cônjuge conversando, talvez discutindo, né, positivamente falando, né, conversando sobre um assunto, e você explode, fala de um aspecto comportamental errado, né? Fala talvez ali de um temperamento que não está sob controle. Então, essa ira explosiva, esse comportamento explosivo que não tem controle, enfim, isso é algo negativo, é uma obra da carne. Gente, a Bíblia não se contradiz. Quando ela aparenta se contradizer, é um desafio de interpretação. Então, esse foi o episódio 7. Você pode conferir aqui também, e também na playlist do canal, os outros episódios. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, curta, deixe seu comentário, vamos crescer juntos.